As pessoas estão colocando muita doutrina do homem dentro das igrejas, dentro dos ministérios. E eu coloquei um vídeo aqui. Acredito que a maioria que está comigo aqui já tem visão aberta, já está no espiritual avançado. E teve muita gente que hoje, no dia de finados, né, ainda tem práticas. Janaína, eu já ia perguntar de você, viu? Janaína tá atrasada. Vou orar na Janaína. Tirar esse anel, tá machucando meu dedo. Ainda hoje, queridos, tem muitas pessoas que têm práticas pagãs, práticas que Deus condena, que sai de casa para ir para dentro do cemitério. Eu vou falar para vocês, eu fazia isso quando eu nunca tinha lido a Bíblia. Eu nunca tinha lido a Bíblia. Então, assim, era um tempo de ignorância, de inocência. Mas eu vou falar para vocês, o que tem de cristão que está sentado no banco da igreja, não lê a Bíblia e está indo para dentro do cemitério fazer o quê em nome de Jesus? Perdeu o seu tempo. Você vê que eu coloquei um vídeo, quem não viu depois assista. Coloquei um vídeo aqui, pouco tempo agora, não tem nem muito tempo aqui na parte da manhã, que eu vi padres colocando, dizendo que se você fizer um ritual, porque ele é um ritual, só não entendeu quem não lê as escrituras, um ritual para você ir no cemitério, orar não sei o que da glória, como é que é aquele Ave Maria, Pai Nosso, e não sei o que, fazer missa. Querido, isso aqui é ritual, dizendo que Deus vai, tipo, repensar sobre o pecado daquelas pessoas. Querido, quem morreu, morreu, segue o juízo. Vou te provar nas escrituras hoje. Tire isso da sua mente. Sair de casa, perder tempo, gastar, porque meu tempo hoje é dinheiro. O tempo que eu tô parado, eu podia estar estudando. O tempo que eu tô parado, eu tava fazendo alguma coisa para Deus. E eu saí da minha casa para ir para dentro de um cemitério. Queridos, claro que você tem que limpar a tumba, né? A campa, numa pessoa que é da sua família. Lógico que você tem que ir lá. Mas precisa ser no dia do finados? Precisa acender vela? Queridos, cada trono demoníaco tem uma cor de vela, para você ter um entendimento como a vela é no mundo espiritual. Aquelas velas acesas dentro do cemitério, você imagina o tanto de coisa que está descendo ali. Ali é um campo minado para Satanás. Ali é um campo aberto, perdão, falei errado. Ali é um campo aberto para Satanás. Então, o que a pessoa vai sair de casa para ir para lá? Em nome de Jesus. E eu tô falando do fundo do meu coração, até para os católicos, se eles lessem a palavra, eles não iam. Não tem, como eu falei, eu posso estar sentada dentro de uma igreja católica, eu só não acredito no que eles cultuam, eu só não creio nas práticas que vêm do homem. Eu posso sentar numa católica, escutar a palavra, entrou no meu espírito, eu venho embora, agora entrou nas práticas do homem. Isso aqui é abominável aos olhos do Senhor. E quantas pessoas que saem de casa para ir para dentro de um cemitério? Ô Senhor, tem misericórdia. Mas hoje a gente, chicote no lombo de Satanás. No dia das crianças, eu fiz uma live, falei da rainha dos céus, falei da idolatria, batemos com força em Satanás, não pude deixar a live salva, porque entrou um pouco na demonologia e dependendo do que nós falamos, eu falei para vocês, tem denúncia, bloqueiam a conta, então não sei se eu posso deixar salva, nem tudo dá para deixar salvo, mas espero em nome de Jesus que eu consiga, tá? Não fiz pelo YouTube porque meu filho não tá aqui em casa e ele que agenda para mim, eu não sei nem como é que entra, ele que faz tudo para mim. Mas vai dar tudo certo em nome de Jesus. Se eu deixar salva, ele corta aqui o começo e vai entrar só no tema e a gente deixa lá no YouTube, tá? Amém? Vamos lá. Patrícia, a Janaína tá aqui, a Flavinha. Toma mais água. Vai exibir minha caneca. Janaína me deu uma caneca também, um copo. Glória a Deus, aleluia. A tosse tá parando, mas eu ainda tô cansada. Mas mesmo assim, vamos falar um pouquinho aqui da palavra. O pessoal tá entrando, muita gente tá sendo comunicada agora. No final eu vou orar, tá? No final a gente ora, em nome de Jesus. Quem é Rainha dos Céus? Rainha dos Céus é Nossa Senhora Aparecida. Tá em Jeremias 44, tá? Jeremias 44 fala da Rainha dos Céus, é o trono da idolatria, tá? Vamos lá?
Hoje a base bíblica que eu vou trazer é 1 Samuel, capítulo 28. 1 Samuel, capítulo 28, no versículo 3 em diante, tá? Aleluia. 1 Samuel, capítulo 28, do versículo 3 em diante. Mas antes eu quero entrar em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 10 e 11. Pegue sua Bíblia, em nome de Jesus. Pegue a sua espada. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 10 e 11, tá? Queridos, vamos focar no estudo. Esquece Lilith. Lilith não é tema desse estudo. Queridos, em nome de Jesus, foca hoje. Hoje vamos falar dos espíritos dos mortos, tá? Vamos focar aqui no tema, por favor. Capítulo 15, 1 Samuel, versículo 10 e 11. Saul é rejeitado como rei. Olha só. O Senhor Deus falou a Samuel: eu estou arrependido de ter feito Saul rei, pois ele me abandonou e desobedeceu às minhas ordens. Olha só. Presta atenção aqui. Quando você vai contra as ordens de Deus, você já entra debaixo de maldição, e não é demônio aqui, tá? Aqui é um cativeiro de desobediência. Lembra que eu falei para vocês? Cativeiro da desobediência, a única pessoa que pode te tirar de lá é Deus. Não tem pessoas que vai interceder, não tem isso. É você e Deus. Então aqui teve duas pessoas na Bíblia que eu estou recordando agora, que eu vejo que pecou contra a autoridade de Deus. Uma foi Saul, quando Deus dá uma ordem e ele passa por cima da ordem para fazer o gosto da alma dele. E a segunda pessoa foi Nabucodonosor, que também feriu a autoridade de Deus, tá? E Nabucodonosor ficou preso 7 anos, guarde sempre o número 7. O número 7 é profético. Nabucodonosor ficou preso no cativeiro dos espíritos de loucura, porque Deus prendeu ele lá, tá? Ele ficou 7 anos preso. Deixa eu colocar alguém de moderador, deixa eu pôr a Patrícia aqui, de moderadora. Pronto, Patrícia, tá de moderadora. Qualquer coisa você pode bloquear aí sem pena, tá? Vamos voltar aqui. Então você já entendeu, não pode pecar contra a autoridade de Deus. Quando Deus fala dentro da palavra principalmente, ele deixa leis, ele deixa códigos espirituais. E quando você passa por cima da autoridade de Deus, você já entrou debaixo de maldição. E talvez hoje nós vamos falar do seminário dos espíritos de loucura, talvez você ache que os problemas da sua linhagem, da sua geração, é maldição hereditária, e nem é. Às vezes a própria pessoa feriu a autoridade de Deus. Porque uma coisa é você pecar contra a santidade. A santidade, Deus te perdoa. Porque foi o que Davi fez. Davi pecou contra a santidade de Deus, contra os princípios, para você entender. Não pode adulterar. Davi foi lá e fez o quê? Adulterou. Então ele feriu a santidade, os 10 mandamentos. Isso aqui Deus te perdoa, porque ele sabe que você é falha, é pecador. Agora, a autoridade não. Quando Deus fala não pode, você vai lá e faz algo que vem direto do trono, a coisa muda para mim e para você. Tem pessoas que Deus já deu uma ordem e tá fazendo coisas ao contrário da vontade perfeita de Deus, inclusive no chamado, como eu falei para vocês. Uma hora Deus se cansa, uma hora Deus ele fica em silêncio. O silêncio de Deus para ter chegado na minha da sua vida é porque ele já falou com você. E eu já te falei nos cultos que Deus não é gago. Deus não fica repetindo o tempo todo. É você que precisa estar de um canto para o outro escutando palavras de afirmação. Você precisa crer na promessa. O que a gente começou o louvor? Olha que lindo louvor. Era eu e Deus e uma promessa. Deus te dá uma promessa, você está esperando que o vizinho acredite no que Deus falou para você? Deus falou com você, não foi com o vizinho. E você está esperando que o mundo inteiro creia no que Deus falou com você. Sai fora disso. As pessoas, elas tendem a nos diminuir. As pessoas dificilmente vai te levantar no mundo espiritual. Então você fica com Deus e a promessa e não se aparta dela. Tenha fé que vai acontecer, tá? Olha só, vamos voltar aqui, ó. Então você já aprendeu, não pode ferir a autoridade de Deus. A autoridade de Deus entra debaixo do cativeiro chamado desobediência e pode entrar debaixo dos espíritos de loucura. Porque nós temos base bíblica para isso quando você lê Nabucodonosor.
Nabucodonosor não foi ele, não foi demônio, para você entender. Foi a palavra de Deus se cumprindo quando Deus fala assim: hoje você vai comer no pasto, vai ficar igual um animal durante 7 anos. E ele ficou igual um animal durante 7 anos. Quem que fica igual um animal nos dias de hoje, para você entender? Vou falar bem rasgado para você entender, tá? Olha só. Quem que ficou igual um animal? O esquizofrênico. O esquizofrênico, ele parece, dependendo do grau que ele se encontra, ele não sabe falar, ele não sabe comer, ele vive vegetando, ele tem surtos psicóticos absurdos, que você vai ver que tem que viver dependente de remédios, tá? Então, assim, tem muitas coisas, como eu falei, que se você não se analisar e se consertar com Deus, não é só ficar falando que tá na conta do diabo. A maioria das pessoas está colocando na conta do diabo e nem é ele. É você mesma que não conhece as escrituras. É você mesma que deveria ser mestre na palavra para nem ser enganada. Como muitas pessoas chegou para mim, cristã, mudando o contexto que Deus quer falar. Muitas pessoas virou para mim e falou assim: pastora, fiz inseminação artificial, Deus me deu a minha filha. Eu olhei e falei assim: querida, você está fazendo o que sentada no banco da igreja? Você está fazendo peso? Você está trazendo maldição para dentro de onde você está? Que satanás é esse que te setou? Aonde que Deus está em inseminação artificial? A Bíblia é muito clara: multiplique. Quando tem aborto espontâneo, é Lilith. Está na palavra, leia Deuteronômio. Deus falou que não está em aborto. Não está, mas pela desobediência, está debaixo de maldição, com os altares que se levantam na vida. Muitas pessoas, infelizmente, como eu falei, agrada ao homem, esquece de agradar a Deus, entra debaixo de maldição e as coisas não é demônio, tá? Não é demônio. Eu falei para você, de 10 coisas, 10 ministração, uma é demônio. 10 pessoas estão debaixo de maldição, porque feriu muita santidade de Deus, está debaixo de muita coisa. Então você precisa estudar as escrituras. Quantas pessoas que falou para mim que Deus está em inseminação artificial, me mostra na Bíblia aonde que tem inseminação artificial. Não tem. Queridos, a Bíblia é um livro antigo aos nossos olhos, porque é de época, de gerações, mas é um livro atual. Você precisa entender esse livro, você precisa entender esse código. Quando uma pessoa ela vai lá e faz o quê? Eu vou passar na frente de Deus, eu não consegui gerar, mas eu tenho dinheiro, então eu faço uma inseminação artificial. Aí vem, talvez pode escolher até o sexo. E você vem me falar que Deus está nisso? O Deus que você criou na sua cabeça. É o Deus que você criou na sua cabeça. Não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia diz: crescei e multiplicai. Multiplicar, e perdeu o governo, tá debaixo do governo da serpente, cheio de maldição, aí quer gerar, aí quer ter governo, aí quer ter bênção, quer ter libertação. Queridos, tem que ler as escrituras, tá? Quando o aborto é retido, não queria ter perdido meu bebê. Queridos, aborto espontâneo é altar de Lilith. Já fiz no seminário, já expliquei em outras lives, não tem para onde correr, tem algum altar que foi levantado. Aborto espontâneo não vem de Deus. Eu já li na palavra. Já tem outros, que não é o tema agora, mas tem várias passagens, já mostrei aqui na Bíblia. Deus não está nisso. Deus falou que quer que você multiplique. O cativeiro de esterilidade vem da mentira. Muitas pessoas mentindo, mentirinha pequena, mentirinha grande, mentirinha é mentira. Mentiu, já entra debaixo dessa maldição. Não vai gerar. Lê bem as escrituras para você ver a família de Abraão, estéril, tudo mentiroso, um monte de gente mentirosa. Queridos, muito simples. Hoje em dia a gente só fica enganado porque a gente não lê a Bíblia, tá? Como ferir a Deus? Quando ele fala para você, vai e faça, e você não faz por covardia. Pessoas medrosas. O medo é uma cabeça de Leviatã. Quem tem medo é porque não conhece a voz de Deus. Os ouvidos espirituais do Efatá não se abriu porque não é liberta, porque precisa ficar escutando de um e de outro o que é para fazer. Quando Deus me dá uma ordem, eu venho e faço, e ponto final. É assim que eu faço. Mas fulano não está de acordo, mas eu não estou aí para fulano, eu estou aqui para Deus. Quem está me analisando é Deus. Queridos, o mundo, ele só vai te apontar. O mundo, ele só vai te derrubar, o mundo vai te rotular, mas Deus não. Então fica com o que Deus falou. Se ele falou, vai, faça, para que você está perguntando para um e para outro se é para fazer? Se ele já falou. Ele fala contigo em sonhos, ele fala contigo na palavra, ele te dá um comando, mas eu estou esperando Deus
falar através da boca de fulano. Queridos, a boca de Deus é a palavra. Se separa, jejua, tira uma palavra. Senhor, eu não consegui ouvir tua voz, eu tô com dificuldade. Quantas vezes eu faço isso? Deus fala comigo, eu não fico esperando um outro. Eu vou pro meu secreto. E eu vou lá e faço assim: Senhor, em nome de Jesus, eu quero agora que o Senhor se revele aqui na palavra para mim. Ponto final, tá? Vasectomia é outro estudo, queridos, outro estudo. Vasectomia, quando a pessoa já tem filhos, porque já gerou uma descendência, eu acredito, pelo que eu já estudei, que não tem problema. O problema é quando não gerou filhos e você não quer ter filhos e você corta ali esse vínculo, para você entender. Acredito que Deus não está nisso, porque Deus, a palavra é muito clara: crescer e multiplicar. Quem não quer ter filhos é porque tem traumas, porque tem alguma coisa bloqueando, porque a palavra de Deus é crescer e multiplicar. Ele nunca mandou ficar parado, estacionado. Nunca ficou. Inclusive, esses dias eu estava estudando outra coisa, tá? Que não tem nada a ver com o tema, mas eu vi as igrejas inclusivas falando sobre nascer, né, homossexual, que não tem escolha, que já nasceu assim, que Deus te ama, aquele Deus te ama, mas ele abomina o pecado. Agora você pensa aí, se a gente não lê Bíblia e acredita que Deus tá naquilo de nascer daquele jeito, é a vontade perfeita de Deus que nasceu homossexual. Então como que ia ser a geração? Como é que ia ter a multiplicação? Que Deus desde Gênesis fala para multiplicar. Então imagina aí, como é que ia multiplicar? Porque 2 homens não multiplica, 2 mulheres não multiplica. A multiplicação tem que ser 1 vezes 1 vezes 2, 2 vezes 3, 0 vezes 0 não multiplica. Então, queridos, em nome de Jesus, essas coisas aqui só entram na mente de pessoa fraca, de quem não lê Bíblia. Tá? Não estou dizendo que a gente está condenando, porque quem sou eu para condenar? Estou dizendo dentro da palavra: Deus ama sim, mas está fora dos princípios. Tá? Não estou aqui para condenar, não estou aqui para dizer o que vai acontecer, só estou aqui para te falar o que está na palavra. É o confronto. Se você não pode largar, igual eu escutei falando assim: pastora, eu sou homossexual e eu já renunciei, tá? Mas já senti de novo o desejo de ter contato com homens. Então, porque não foi liberto? Pastor, é porque eu nasci assim e eu tenho esse desejo. Então, se você quer seguir a Cristo de verdade, vou ser bem sincera, se você quer seguir a Cristo de verdade, a Bíblia diz: pega a sua cruz, negue a si mesmo e me siga. Já que você sente desejo por homem, então entra no celibato, vira nazireu. Senhor, já que eu não consigo matar a carne, eu quero dormir com homem, mulher com mulher, eu vou renunciar, eu já não quero mais homem nem mulher. Faz um voto nazireu, isso aqui Deus recebe, já que você não tem capacidade de hoje ser liberta e amar uma mulher, um homem, ter um relacionamento saudável. Então tem muita coisa, queridos, que o povo está confortável. Você está achando que Deus vai gostar? Deus, ele ama, você ama, mas ele abomina o que você faz. Abomina. Terrível isso, nem era o tema. Vou tomar água pra gente voltar pro tema. Aleluia. Negócio de mulher com roupa de homem nas igrejas. Você vai ver mulher vestida a caráter de homem, subindo no púlpito, pregando. Que é isso? Vai ser liberta. A palavra é muito clara. Vai ler Deuteronômio. Deus condena, abomina mulher que se veste como homem. E eu não estou falando de calça, porque a mulher pode usar uma calça, é doutrina do homem. A mulher pode usar calça, a mulher não tem problema dela usar uma calça, não precisa só usar saia. Saia se Deus falar com você. É a doutrina do homem, da igreja. Agora, uma mulher que ela tem que ser feminina, tá usando roupa de homem, cabelo de homem, você vê ali de longe que a pessoa não é liberta, e as igrejas tá dando oportunidade para subir no púlpito. O púlpito, quem sobe é santo. Pode dar até oportunidade, mas dá debaixo do altar. Queridos, de longe eu vejo o espírito de engano nas igrejas, de longe eu consigo ver, porque quer o quê? Não, vou ajudar aquela irmã, ajuda, libertando ela, vai confrontar ela, porque a libertação é confronto. A libertação é confronto. Você não liberta ninguém alimentando a alma. Provavelmente essa pessoa está aprisionada dentro de um cativeiro de rejeição, foi vítima de bullying, alguma coisa, cresceu e não teve a libertação em alto nível e está aprisionada. E as pessoas estão alisando. Sai fora disso. Sai fora. Eu não. Comigo não. Vou deixar isso aí para quem quiser
fazer isso, porque você já evangelizou, já aceitou Jesus, já sabe da palavra. Não mudou por quê? Se a palavra diz, você pode vir como tá, mas Deus não vai deixar. Quanta coisa que eu vim e Deus teve que me lapidar. Quantas coisas que eu trouxe do mundo, tinha mistura, e Deus vai falando, não pode, eu não quero, não me agrada. Isso é eu que tenho que parar. Ele vai me dando a orientação. E o que me libertou foi confronto. Falei pra você, nunca foi passando a mão na minha cabeça. Passando a mão da minha cabeça, eu era sentada, almática. O pastor não pode dar uma ordem que dói. O pastor não pode falar isso que dói. Tudo dói. Pessoas almáticas. Porque a libertação, ela é libertadora. Quanto mais eu sou confrontada, mais eu sou liberta. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos voltar pro tema. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 28, do 3 em diante. Diz assim, ó. Saul consulta uma adivinha. Samuel havia morrido. Já guarda isso aqui no seu coração. Samuel, profeta, juiz, já tinha morrido, tá? E todos os israelitas haviam chorado a morte dele e o haviam sepultado na cidade de Ramá, onde ele tinha nascido. Saul tinha expulsado de Israel todos os médios e os adivinhos, tá? Olha isso aqui, o rei Saul, ele deu uma ordem, tira todos os médios e todos os adivinhos aqui de Israel, eu não quero mais, coloca esse povo tudo para fora. Ele deu uma ordem e foi lá e colocou esse povo para fora. Perdão. Versículo 4. Os soldados filisteus se reuniram e acamparam perto da cidade de Sunem. Saul reuniu os israelitas e acampou no monte Gilboa. Quando Saul viu o exército dos filisteus, ficou apavorado e perguntou a Deus, o Senhor, o que devia fazer. Mas o Senhor não respondeu, nem por sonhos, pega isso aqui, ó, nem por sonhos, nem pelo Urim, nem através dos profetas, tá? Urim e Tumim eram objetos consagrados que os sacerdotes usavam para consultar Deus em determinadas situações, para poder passar algo ali direto do trono de Deus para os reis, para as pessoas que estavam ali precisando de uma resposta, tá? Mas esse Urim e Tumim só usava sacerdote, tá? Ficava no peitoral, era objetos que ficava no peitoral. E aqui você vai ver que Saul teve medo. Ele olhou e teve medo. Aí ele fala assim, ele se lembra de Deus. Eu vou lá consultar Deus. Só que Deus fica em silêncio, porque Deus já estava triste. Deus já tinha desaprovado. A gente leu aqui, ó, um pouquinho antes. Deus desaprovou, ele se arrependeu, tá? Deus se arrependeu de ter levantado Saul. E aqui ele vai lá consultar Deus. Depois que ele faz tudo fora do que Deus mandou, Deus falou assim, vai lá, faz isso e isso, ele fez tudo contra. Aí ele vai lá, como eu e você muitas vezes fazemos isso. Deus dá um direcionamento, a gente vai na contramão, fica uma vida inteira o GPS recalculando, não volta para a rota, demora. Tem pessoas que já estão anos fora da rota, anos fora do livro, e está se perguntando por que Deus está em silêncio. E ele está dizendo, eu estou em silêncio porque eu já tinha te dado uma ordem. E o caminho não é esse. Volta, recalcula a rota e fica no centro da vontade de Deus. Que é aqui que eu tenho algo para você. Quantas pessoas que eu já falei, vou falar de mim, quando eu estava fora do centro da vontade de Deus, nada dava certo. Abrir a loja, demorava um tempo, falia. Abrir outra loja, tudo bem, tudo legal, falia. Tudo dando errado. Casamento dava errado, amizade dava errado, tudo. Aos poucos eu comecei a entender. E quando Deus começou a me tratar, porque pela honra e glória do Senhor, um dia eu tive a sorte, eu falo sorte assim, porque eu me disponibilizei de falar assim, Senhor, eu preciso de libertação. O problema não são as pessoas, são eu. E eu comecei a estudar e Deus falou, agora você vai voltar para o centro, que a sua rota está recalculando um tempo inteiro, uma vida toda. E eu perdendo dinheiro, perdendo tempo, perdendo amizades, o casamento a ponto de se acabar. Por quê? Porque eu não estava debaixo da vontade de Deus. E na hora que eu me posicionei e comecei a ouvir Deus, esqueci as vozes do mundo, porque as vozes do mundo ela é endemoniada, ela é bruxa, não dá oportunidade para ela, não, essa menina tá trazendo algo que eu não quero que traga na igreja. Eu falei, Senhor, agora eu vou calar essas vozes, eu vou me trancar dentro da minha casa, porque a tua palavra diz que Davi foi ungido em casa,
em casa, então eu sei que dentro da minha casa tem uma glória, porque eu estou manifestando ela com santidade, com jejum. Eu abri portais dentro da minha casa, portais que eu digo de consagração, eu e Deus e a minha promessa. E Deus falou, agora chegou a tua hora. E quando ele começou a alavancar tudo na minha vida, como eu falei para vocês, foi depois que eu me separei e parei de ouvir essas vozes. Porque até hoje, se eu estivesse ouvindo, como eu falei, eu estava sentada fora da rota, porque Deus falou, contigo eu tenho algo, com eles eu tenho outra coisa. Então fica comigo e com a promessa que eu te dei. Se você ficar aqui, eu vou alinhar sua vida toda. E como eu falei para vocês, ele alinhou o casamento, ele alinhou os filhos, ele alinhou minha vida financeira, ele alinhou meu espiritual, alinhou meu emocional. Por quê? Porque eu decidi estar com ele a promessa. Independente de que todo mundo falava que não. Não vai dar para nada. Não era assim as palavras, a palavra de Satanás. Não vai dar muito tempo, não. Saía fogo de palha. Logo, logo cai. Logo, logo volta para o mundo. Era isso que eu escutava. Mas eu me firmei na promessa. Eu falei que todo mundo fale, mas que eu esteja debaixo da sombra do Onipotente. E eu não me apartei da promessa, continuei estudando. E hoje, para a honra e glória do Senhor, Deus, Ele está me levantando aonde nem eu imaginaria, nos melhores sonhos da minha vida. E com você não vai ser diferente. Você só precisa estar no centro da vontade de Deus. E aqui, talvez, como eu falei, Deus está em silêncio porque Ele já falou. Ele já falou e Ele quer que você tenha fé suficiente para crer no que Ele já liberou para a tua vida. Não ficar esperando de um e de outro. Quando você espera muita afirmação de um e de outro, a glória sai de Deus. Você vai acabar entregando para o ser humano. Porque quando eu ficava esperando uma profecia de alguém e se cumpria, era automático eu começar a falar, nossa, Deus usou muito. Me diga se não é isso. Deus usa muito aquela pessoa, aquela profeta, meu Deus, Deus revela nome e CPF, a glória muda, porque os nossos olhos carnais se ficam fixados no ser humano, e Deus tirou isso de mim. Quantos de nós hoje estamos esperando, como eu falei, ouvir um profeta falar, e no final de tudo Deus vê o íntimo, lá dentro ele fala assim, tirou a glória, que era minha. Eu já tinha falado com você lá no sonho, lá no teu secreto, mas você precisou ir lá fora ouvir um profeta para no final dividir a glória com o ser humano. Por isso que eu digo, quebre toda idolatria contra a sua vida. Não permita isso, queridos. Nós somos um canal. E quando Deus vê que muitas pessoas estão com idolatria na nossa vida, Ele é o primeiro a ficar em silêncio muitas vezes. Por isso que eu não aceito e você também não vai aceitar. Você é um vaso que quebra fácil. Se não, a glória não for para Ele, nós estamos se desviando da rota perfeita do céu, tá? Então você vê aqui, ó, vou voltar pro texto, que o próprio Deus ficou em silêncio. Ele não falou em sonhos e Ele não falou pelos profetas, nem pelos objetos consagrados, tá? No versículo 7 diz assim, então Saul ordenou aos seus oficiais, procurem uma mulher que seja médio e eu irei consultá-la. Peraí, ele já tinha mandado o povo embora. Saul tinha mandado o povo para fora da cidade. Eu não quero esse povo aqui. Só que aqui tem Você tá vendo que a balança, que Deus vê a intenção, Deus fica calado, talvez, vou parafrasear, para testar Saul. Na primeira oportunidade, ele volta lá a comer as migalhas dos porcos. Quantos de nós, vou falar em nós no coletivo, que Deus foi lá, ficou em silêncio e você não teve a paciência de orar mais, se separar mais, se consagrar, perguntar para Deus o porquê que Ele está em silêncio, se você desagradou o Espírito Santo, se o Espírito Santo está triste e você, naquele momento, foi lá, a sua alma governando o seu espírito, foi procurar uma cartomante, ficou batendo na porta de profeta, ficou fazendo algo ali que está contra a palavra de Deus, tá? Não estou dizendo que bater na porta de profeta é contra, entenda, eu dei só um exemplo. Estou falando de você estar buscando em outros lugares o que não é para buscar. Aqui Saul, na primeira oportunidade do silêncio de Deus, ele volta lá e come as migalhas que ele deixou. E Deus olha e fala assim, realmente eu tinha certeza do que você ia fazer, você não me surpreende. Nós não surpreendemos Deus, queridos. Você não pega Deus de surpresa. Caráter não se muda. Caráter só se revela um pouco mais. Ou você tem ou você não tem. Porque o caráter ele é constituído ainda na infância.
Os pais têm obrigação de passar conduta cristã para fortalecer o caráter de um filho. É isso aqui que Deus conta comigo com você. Não é para você ficar brincando de ser mãe, brincando de ser pai. É para você passar os princípios. Porque como eu falei, com 7 anos a coisa muda. Com 7 anos você não quebra nem cancela mais nada. E aí você já tem que ter formado esse caráter, os princípios bíblicos dentro do coração dos seus filhos. Porque ele vai entrar em lugares que você não vai estar. E nesses lugares ele tem que ser o primeiro a falar assim, não, minha mãe me ensinou que a palavra diz assim. Porque você é autoridade sobre a vida do seu filho. Só que hoje em dia as mães, os pais, eles estão transferindo as autoridades para um pastor, para uma escola, para uma babá, para uma tia. Estão entregando o governo que é seu. E Deus está olhando e está se entristecendo. Porque Ele diz, eu quero que você entregue. Porque quando você está cuidando do seu filho na palavra, Deus está vendo que você já está sendo tratada. Você está conseguindo entender o ciclo se cumprindo? Um pai e uma mãe curado, um pai e uma mãe liberto, ele transfere para o filho transfere para outro filho e assim vai indo. O ciclo precisa se cumprir perfeito. É claro que a pessoa vai ter o livre-arbítrio, como eu falei, mas eu digo de missão cumprida para você entender. Deus olhar e falar assim, como eu me agradei de você, que bom que você fez tudo que você tinha à sua disposição, você ministrou a palavra, você ensinou a verdade. Cada um vai colher o que plantar, mas nós, queridos, precisamos pelo menos passar os princípios bíblicos para os nossos filhos, tá? Vou contar um spoiler aqui do que aconteceu. Ontem foi aniversário do Pietro, meu pequeno, né? 7 anos de idade, onde eu estava muito aquebrantada porque fecha um ciclo e eu sei que a partir de agora eu não tinha mais como cancelar, anular e rejeitar nada, né? Eu seria uma intercessora, eu sei que Deus tem uma aliança comigo, mas vai entrar o livre-arbítrio e eu não posso questionar Deus porque eu tô questionando a palavra, então eu preciso entender. E eu comecei a agradecer, falar assim, obrigado pelo Senhor ter me deixado sustentar a tua palavra, me dado força, tudo que eu pude eu ensinei, cada coisa que eu aprendo eu ensino pro Pietro antes de vir aqui falar com vocês. E ele chegou ontem e a família deu, né, a família da parte do meu esposo, deu uma cobra, um urso, para você entender. Deu uma cobra de pelúcia, enorme. E ele chegou aqui em casa e a primeira coisa que ele me falou, ele não trouxe, ficou no carro do pai. A primeira coisa que ele falou para mim, mãe, eu ganhei uma cobra de pelúcia. E eu falei, e você pegou, filho? Ele falou, olha só como as nossas crianças já também começam a ser oprimidas por carregar a verdade. E meu filho falou assim, mãe, eu nem falei nada para não desagradar tal pessoa e ela ficar triste comigo, então eu peguei. Mas eu sei, mãe, que Deus não gosta, eu sei que é um portal. E eu falei assim, filho, não tem problema, aqui em casa não vai entrar, tá? Aqui em casa não entra, isso aí eu sou radical. Que nem eu falei, se meu marido quiser fazer algo, ele que faça, eu e o Pietro não, o Juan também não, já tem esse entendimento sobre o que traz legalidade. E ele não pegou. E ele falou, mãe, eu sei que isso desagrada a Deus, que é um portal, que a serpente é um animal que é de Deus, mas infelizmente foi um animal usado por Satanás e eu sei que traria problemas. E ele não pegou. E eu quero te dizer algo, querido, gera isso no coração dos seus filhos. E ontem mesmo, quando a gente ia saindo, ele me mostrou, estava no carro do pai, a cobra. E eu falei, não traga. Ele falou, não, meu pai disse que vai deixar em algum lugar, só para não desagradar a família. E eu tô trazendo isso para você, porque eu sei que você precisa fazer isso com seu filho. Você precisa ensinar de duende, ensinar de fadas que não existe. Tudo que tá fora da rota de Deus, a gente tem que ensinar, tá? Deus, ele conta comigo e com você. E por que Deus vomita o morno? Porque o morno é imparcial. O morno, quer dizer, aquela pessoa que fica assim sem saber, que eu entendo que Pietro é uma criança, ele teve medo de se posicionar ali por ter 7 anos, porque é a família. Só que se sou eu no lugar desse, eu sou a primeira a falar, não, querida, obrigada, em nome de Jesus, pode ficar. Pode ficar. Eu não ia receber, eu tenho voz no mundo espiritual, mas ele não. E você que tem voz, você precisa ser posicionada, porque Deus falou, ou é sim ou é não, ou é frio ou é quente, morno Deus vai vomitar. Eu creio também, viu, que foi proposital. Você não sabe que tem gente que quer tirar a gente do prumo?
Deixa lá. O que importa, queridos, é que nós somos posicionadas e a gente ensina. Então, ensine também, como eu falei, o seu filho, tá? Festa de Halloween também, vocês já aprenderam. Tudo que você puder, ensina. Ensina para eles não ficarem com a visão espiritual cega, né? Enganados, tá? Vamos lá, ó. Voltar aqui pro tema. Em nome de Jesus. Olha só. No 7. Então Saul ordenou aos seus oficiais: procure uma mulher que seja médium e eu irei consultá-la. Em Edom há uma médium, responderam eles. Então Saul se disfarçou, vestindo de roupas diferentes, e quando escureceu, foi com os 2 homens falar com a tal mulher. Olha só, vou parar aqui já. Ele se veste diferente para se esconder. Por quê? Porque ele já tinha mandado aquele povo embora de Israel. Ele deu ordem. O rei levantou uma ordem. E agora o rei está voltando lá para consultar quem ele botou para fora da cidade. Quantas pessoas... Olha só, vamos voltar aqui, ó. Quantas pessoas aqui... que aqui está falando das roupas que ele se caracterizou para se disfarçar. Mas quantas pessoas que pisa lá no chiqueiro de Satanás, na Umbanda, no Candomblé, vai lá para escutar algo, se disfarçando também, porque disfarçando é quando você volta para a igreja e fica calada, não confessa o seu pecado, porque uma vez que você se cala, você dá procuração para Satanás, e ele vive disso. Ele vive de procuração. Então tem pessoas que não põem uma roupa caracterizada, mas vai lá num dia, né? Vamos falar na madrugada, tá todo mundo dormindo, vai lá, visita um terreiro, volta normal para dentro de casa, né? Como se nada aconteceu, escutou a voz da serpente, veio contaminada igual Eva se contaminou e depois quer pedir que Deus fale com a pessoa. Como que Deus quer falar se ele fala assim: a minha voz é santa, o Espírito Santo é santo, ele não tem mistura. Uma pessoa que escuta a voz de serpente não vai escutar a voz do Espírito Santo, porque ele é santo, ele não se mistura. E quantas pessoas, como eu falei, está vivendo isso na vida atual? Mistura e tá achando que é o Espírito Santo falando. Não é, é a própria Kundalini, é a própria cobra se revelando para você e falando que é Deus, porque a gente vai ler aqui no texto e você vai ver que ainda fala como se fosse Deus, e muitas pessoas acreditando, a maioria acredita. Queridos, depois eu vou falar do Papai Noel, tá? Depois eu falo do Papai Noel para não fugir do tema. Vou colocar também o que eu acredito, tá? O que eu acredito e vou explicar. Não é o tema hoje, não vamos falar disso aqui para não fugir, tá? Vamos voltar aqui, ó. Ele disse: consulte para mim os espíritos, e me diga o que vai acontecer. Eu vou dizer o nome de um homem e você vai mandar subir o espírito dele. Peraí. Pega isso aqui. O próprio Saul deu código para os demônios. Nem esperou. Olha, consulta aí para ver quem que vai subir, que eu quero saber se realmente tem algo aí que vai, né, falar aqui, vai testificar. Não, ele foi lá e falou assim, ó: eu vou dizer o nome. Então ele já deu de mão beijada para o inimigo que ele queria escutar. A alma dele desesperada para escutar. Olha só. A mulher respondeu: com certeza você sabe o que o rei Saul fez. Ele expulsou de Israel os adivinhos e os médios. Então por que é que você está tentando me pegar numa armadilha dessa para que eu morra? Isso aqui é a adivinha falando com Saul, mas ela não tinha reconhecido Saul, ele estava ali fantasiado. No 10, aí Saul jurou em nome de Deus, olha isso aqui, ó: pelo Senhor, o Deus vivo, eu prometo que você não será castigada por fazer isso. Todo errado, no campo do inimigo, falando de Deus lá. Ele está falando que jurando pelo nome de Deus. Deus diz: não invoque meu santo nome em vão. Ele já está no terreno do inimigo, consultando o diabo e está falando: eu juro por Deus que eu não vou te matar. Que é isso? Que mistura é essa? Queridos, pode ter certeza. Um mentiroso, ele se passa por um homem de Deus fácil. Ele veste uma capa e te engana fácil. Por isso que você tem que ter discernimento espiritual, para você entender que aquela pessoa ela tem que trazer base bíblica. Ela tem que te confrontar e te mostrar na palavra. Então o mentiroso, ele te engana fácil. Pode um homem de Deus ser mentiroso? Não.
Homem de Deus, não. Mas pode um mentiroso se passar por um homem de Deus? Pode. Porque o que mais você vai ver hoje é capa. Igualzinho ele estava aqui fantasiado, enganando, ele enganou a adivinha. Quantos de nós estamos sentados tentando enganar o povo? Quantas pessoas, queridos, estão com uma capa tentando enganar porque não é liberta? Pessoa que não é liberta, falando que o Espírito Santo manda dizer, que Deus mandou dizer nada. Nada, porque uma pessoa que não é liberta, quem atua é Kundalini, quem atua é os espíritos malignos. O Espírito Santo não divide a glória dele. Ah, pastora, mas o Espírito Santo pode usar uma pessoa porque usou a mula. Pode, mas é um entre mil. É um entre mil. Eu vou pela palavra. O Espírito Santo não se mistura. Não se mistura. E muitas pessoas estão fantasiadas. Falam em línguas, dons, expulsa demônio, porque quem expulsa demônio é Jesus, não é você nem eu, tá? Só que muitas pessoas estão ali caracterizadas. Se a pessoa não tiver visão do alto, ela cai debaixo do espírito de engano. Ela fica ali debaixo daquele governo, que é o governo da serpente, tá? Olha essa aqui, ó. Jurou pelo nome de Deus. Foi no terreno do inimigo. Quantas pessoas que vai fazer práticas erradas e quando é confrontado, mente. Fala assim, eu juro por Deus que eu não fiz. Deus está olhando lá do trono com o cheiro subindo nas narinas de Deus a ponto de vomitar. Porque fala assim, não tem nem a capacidade de dar nome ao pecado. Como que Deus falou com Caim? Dá nome pro teu pecado. Deus já sabia que ele tinha matado Abel. Deus não é burro, não é? Deus não, ninguém pega Deus de surpresa. Ele já sabia. Ele fala, o que você fez com seu irmão? Dá nome ao teu pecado, dá uma oportunidade para você falar a verdade. Quantas pessoas estão debaixo do governo da mentira? Fica ali dentro da igreja, não confessa o pecado, não se arrepende e tá orando, tá separando, tá botando a mão em um e outro. Cuidado. Por isso que eu falei para vocês, depois que minha visão foi aberta no mundo espiritual, eu tenho muito cuidado. Aonde eu piso, com quem eu sento, aonde eu como, quem ora por mim, tem que ter muito cuidado, tá? Olha o 11. Então a adivinha perguntou, quem é você que você quer que eu faça subir? Ela perguntou para o homem, quem quer que você faça subir? Samuel, respondeu ele. Então quando a mulher viu Samuel, deu um grito e disse a Saul, por que o Senhor me enganou? O Senhor é rei, é o Saul. E ele diz, não tenha medo, respondeu. O que é que você está vendo? Estou vendo um espírito subindo da terra. Como é o jeito dele? Perguntou Saul. É um velho que está subindo, respondeu ela. E ele está todo enrolado numa capa. Aí Saul entendeu que era Samuel, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão em sinal de respeito. Olha isso aqui. Vou entregar algo aqui no seu espírito agora. Olha isso aqui. Primeiro que a adivinha fala assim, ó, você quer que eu suba quem? Já pega esse código para sua vida espiritual. Desde quando Samuel, um profeta separado, juiz, ele depois que morre vai vir debaixo da terra. O espírito vai subir debaixo da terra. Como? Como isso? Aqui não é Deus. Aí ela fala assim, tem um espírito subindo, ela vê, ó, ela olha no mundo espiritual e vê Samuel, lembra? Demônio, ele se fantasia do que ele quer. Ele vem como um anjo de luz, ele vem com quem você gosta, ele fala as vozes que você gosta para te enganar. E ali, quando a gente leu no versículo 8, Saul já tinha dado código pro demônio. Eu quero falar com Samuel. E aí quando ela vai invocar, que ela faz o ritual, faz tudo, né? Deve ter feito os conjuros. Aí quando ele sobe, aquele espírito demoníaco vem com a aparência de Samuel. E ela fala assim, é Samuel, tem até uma capa, tá assim. E olha aqui, Saul, olha a mente dele. Pega isso aqui, querido, esse código aqui para sua vida. Em nome de Jesus, para alimentar o seu espírito. A Bíblia diz, aí Saul entendeu. Ele entendeu o que ele queria. Ele entendeu o que a alma dele precisava. A alma dele não queria ouvir a voz de Deus. A alma dele estava presa em Samuel. Samuel Deus já tinha levado. E Samuel teve muita paciência com Saul. Porque Deus fala, vai lá, eu rejeitei. Fala para ele que ele não está mais aqui. Ó, eu já rejeitei o reinado de Saul. E Samuel, você lê que ele fica ali, ó, Senhor, ele conversa com Deus, porque ele tem pena de Saul. Ele se apegou também a Saul, em poucas palavras, para você entender.
E aqui tem um confronto ali, ó, a alma governando. Saul queria ver Samuel, queria escutar a voz de Samuel, não queria Deus. Quantos de nós está querendo ouvir a voz de profeta? Quantos de nós vai para a igreja e fala assim, ó, se aquela mulher não falar comigo, Deus não falou hoje. Porque como eu comecei no começo do versículo, do capítulo, sua alma está governando o espírito, você não quer escutar a voz de Deus. Você se apegou em pessoas, você se apegou em homem, idolatria. Isso aqui é um sinônimo grande de idolatria. Eu quero ver Samuel. Olha isso aqui. Ele já tinha identificado, ele mesmo falou no mundo espiritual. Eu tenho uma idolatria com Samuel. Eu preciso escutar a voz dele, independente do que ele vinha dizer. Agora nós sentamos no banco da igreja, como eu falei, porque Deus usou uma vez uma pessoa para você e se cumpriu. Você fica uma vida inteira idolatrando aquela pessoa. Uma vida inteira. Se aquela pessoa falar comigo, pronto, é Deus na vida dela, porque já usou. Porque Deus pode usar uma vez e não usar mais. Deus pode usar um e não usar mais. Deus pode usar uma pessoa para elevar a sua fé. Porque tem pessoas que precisam que a profecia se cumpra na boca de uma pessoa para trazer um nível de fé mais alto. Porque talvez você não tinha fé suficiente para você ler a palavra e ela se cumprir na sua vida sem precisar ninguém estar falando. Hoje, quando eu leio as escrituras e eu vejo isso, eu falo, Senhor, já está revelado. Você acha que eu vou ficar esperando alguém vir revelar para mim? Queridos, desenvolve isso no seu espírito. É lógico que nós precisamos, uma ou outra vez, ter uma reafirmação, mas é dentro da palavra. Se separa. Senhor, eu vou me separar, vou fazer um jejum. Eu tive um sonho. Senhor, eu não entendi o sonho. Aí fica pedindo para um e para outro. Eu já falei, vou falar de novo, você gostando ou não. Para de perguntar do sonho para um e para outro. O seu sonho é um código espiritual que Deus está dando para você. Vai se separar e vai orar. Senhor, eu não entendi o sonho, se revela na palavra. Traz um código mais avançado que eu não estou entendendo. Tem dias, queridos, que eu vou falar para você. Eu olho para mim, quando Deus fala algo comigo, que Ele traz uma parábola, e eu sozinha eu falo, eu não entendi. Só que eu não fico perguntando para um e para outro. Eu entro aqui no meu quarto, pego a minha Bíblia e falo no espírito, na minha mente, Senhor, Tu sabe que eu não entendi. Tu sabe que se o Senhor me dá uma palavra revelada, eu vou entender o sonho, eu vou entender o que o Senhor está falando comigo, eu não vou colocar dúvidas. E eu abro a minha Bíblia e Deus me dá uma palavra e eu vivo aquela palavra. É por isso que o mundo espiritual se manifesta muito mais rápido. Porque você precisa ter essa intimidade com Deus. E Deus sabe que a palavra que eu tiro, eu creio no que eu tiro. Ele já tem essa comunicação comigo. Então você não vai me ver indo numa igreja ou outra perguntando para um e para outro. Não. Se Deus quiser usar alguém para mim, amém. Ele pode usar dentro da igreja, como ele pode usar no mercado. Como ele pode trazer uma pessoa na minha porta, como eu posso estar sentada no shopping e alguém vir me entregar algo. Deus não é limitado, Deus não tem parede, não tem CEP. Então eu entendo que se Deus quiser falar comigo, Ele pode usar uma pessoa sim, claro, mas é um cumprimento do que Ele já se revelou para mim no meu secreto. Eu tenho certeza da voz de Deus que fala comigo. E você precisa ter essa certeza dentro do seu espírito para você ouvir. Porque você tem um fragmento de Deus aí dentro. O espírito é um fragmento de Deus aí dentro. E ele quer se comunicar. Só que muitas vezes ele está em silêncio porque ele está vendo que você está ouvindo muitas vozes. E ele fala assim, qual é a voz que tem prioridade na sua vida? Qual é a voz que você está dando prioridade? É para a palavra? É para o que eu falo contigo no teu secreto? Ou é para as vozes que você está escutando na rua? Ou você precisa sair no domingo não para me agradecer, não para cultuar, que nós precisamos sair da nossa casa para glorificar, agradecer. Não, eu saio da minha casa porque eu preciso ouvir alguém falar comigo. E muitas dessas vezes o diabo, ele te mapeia e ele já vê que você saiu de casa com a intenção de receber algo lá de uma certa pessoa, que é uma idolatria, e ele até permite acontecer muita coisa na sua vida que sai da rota. E você depois vai perguntar para Deus por que aconteceu. E ele está dizendo qual é a voz que você tem dado prioridade na sua casa. Aleluia. Glória a Deus. Então preste atenção, queridos. Aqui, Saul entendeu como ele quis. A Bíblia é clara. Ele entendeu, ó. Ele se ajoelhou, encostou o rosto no chão em sinal de respeito. Olha só, o demônio que veio como Samuel diz assim para Saul. Então Samuel disse a Saul, eles ficaram conversando. Por que você foi me incomodar? Por que me fez voltar? Queridos, eu tenho que coisar aqui porque a minha tem que ficar gravada. Bíblia boa é Bíblia marcada. Aonde que o Espírito volta?
Eu tô com várias passagens aqui para te mostrar de morto. Quem morreu, morreu, não volta. Nem sonho. Aqui o próprio demônio tá falando com Saul. Olha só. Por que você foi me incomodar? Por que você fez eu voltar? Ninguém volta antes do arrebatamento. Não existe isso, querido. Morreu, morreu, segue-se o juízo. Aqui já tem um código que é demônio. Nunca foi um espírito, nunca. É demônio que se fantasiou para enganar Saul. Por quê? Porque ele queria entender, ele queria ouvir a voz de Samuel. Samuel, ele tinha uma idolatria, tá? Olha isso aqui, vamos continuar. Saul respondeu: é que eu estou numa grande dificuldade. Os filisteus estão em guerra contra mim e Deus me abandonou. Ele não me respondeu, ele não me responde mais, nem pelos profetas e nem por meio dos meus sonhos. Foi por isso que eu chamei o Senhor para que disser o que eu devo fazer. Samuel disse, olha o demônio falando aqui com Saul. Por que você me chamou? Agora que o Senhor o abandonou e se tornou seu inimigo, o Senhor fez com você o que ele quer, porque por meio de mim prometeu que ia fazer. Ele tirou o reino de você e o deu a outra pessoa, isto é, Davi. Você desobedeceu às ordens do Senhor e não destruiu completamente os amalequitas e tudo que eles tinham. E por isso que o Senhor está fazendo isto agora. Ele vai entregar você ao povo de Israel, e o povo de Israel aos filisteus. Amanhã você e os seus filhos vão estar junto comigo e o Senhor vai entregar o exército de Israel aos filisteus. No mesmo instante, Saul caiu no chão de comprido, apavorado com o que Samuel tinha dito. Ele estava fraco porque não tinha comido nada. Pega isso aqui agora. O diabo se apresenta para ele como Samuel, do jeito que ele queria ver, como a alma dele estava sentindo vontade, com a voz que queria escutar. E aqui, quando você vê no 18, o próprio demônio vai falar a verdade. Igual a serpente. Falou a verdade, não deixou enganado. Ó, você fez tudo contra Deus, ele te abandonou, agora você veio aqui me procurar, Deus vai fazer contigo, já tinha falado. Olha isso aqui. Aí ele cai sem forças, apavorado. Ele já tinha resposta. O que ele foi buscar lá nos médios, nos demônios? Isso aqui Samuel já tinha falado em vida para ele. Já tinha sido decretado em vida. Mas ele, como eu falei, por idolatria, por medo, por estar ali aprisionado, a alma governando o espírito, Deus já tinha se retirado, não queria mais ele como rei, foi rejeitado, porque Deus nem queria ele como rei na realidade. O povo que não consegue ter Deus como espírito, que Deus é um espírito como Senhor, precisa de uma pessoa física para estar ali, para eles poderem tocar, para poder dar ordem. E aí Deus permitiu que levantasse reis, mas nunca teve reis. Era Deus, Deus falava com Adão e Eva, era Deus que se comunicava, mas o povo precisava de alguém, uma figura física para você entender. E aqui quando eu vejo isso, eu vejo que o demônio vem e traz as mesmas verdades. Você acha que demônio, ele não te mapeia? Demônio não sabe da tua vida? Ele sabe tudo. Tudo que você fala, o que você gesticula, a forma que você olha para um e para outro, ele mapeia você. E na primeira oportunidade, ele vai usar alguém com a voz da serpente para falar tudo que você está vivendo. Porque o demônio, ele só sabe o que aconteceu. O que vai acontecer, ele não sabe. Só Deus sabe. Então ele fez o quê? Vou falar tudo que ele já sabia. Vou falar o que ele já sabia, eu já sei de tudo também. Ele me chamou, eu vim de lá do mundo dos mortos, eu vim como um demônio aqui, só que eu vim caracterizado. Do mesmo jeito, queridos, que Saul se fantasia para enganar médio, o demônio vem fantasiado para enganar ele. Não tem meio termo. Diabo não brinca de ser diabo. Quem brinca de ser cristão somos nós. Um dia aqui, um dia ali, um dia aqui, um dia ali. Diabo é diabo com força. E ele usa as mesmas coisas para te enganar. Ele não vai muito além. É você que não está com a visão espiritual aberta. Você vê que ele se disfarça para enganar médium. Depois o próprio diabo, ele fala o que ele quer escutar, quem que ele quer ver, e sobe da terra o demônio caracterizado, para mim é fantasiado, com poucas palavras, como Samuel. E aqui ele começa a cair no conto mais uma vez, como eu falei. Por quê? Porque ele entendeu como ele queria. Ele entendeu o que a alma queria entender. Ele não queria ser liberto. Ele não estava querendo escutar Deus. Eu falei para você. Ele não queria escutar Deus. Ele queria ver Samuel. Ele queria ver que ele falou. Ele deu a dica para Satanás.
Aleluia. Deixa eu tomar água. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo o manto? Vamos falar um pouquinho. Altar de necromancia. Altar de necromancia, consultar mortos. Sair da sua casa para ir lá, ó, limpar um túmulo, acender uma vela. Você já está abrindo portais para os espíritos da morte, está perseguindo a sua geração. Nem precise ir muito longe. Basta você cultuar o morto no dia do morto. Tá? Vamos ler as escrituras. Salmos 146, versículo 4. Vamos para a palavra, aquela que liberta. Vamos lá. Aleluia. Glória a Deus. Salmos 146. Vamos lá. Salmos 146, versículo 4. Coloca para mim alguém, por favor. 146, versículo 4 diz assim: quando eles morrem, voltam para o pó da terra, e naquele dia todos os seus planos se acabam. Morreu, morreu, acabou os planos, tá? Por isso que eu digo para vocês, faça muito para Deus em vida. Não espera para fazer algo para Deus quando você estiver já com uma certa idade avançada, porque você tem muita saúde hoje. Quantas pessoas que estão esperando para fazer algo para Deus, e Deus está falando, eu te chamei na tua juventude, aproveita a tua juventude, que tu tem força, tu tem garra para você ir caminhar, viajar, fazer algo para mim. Eu não estou dizendo que Deus está limitado na idade, que Deus levantou Abraão, como levantou Daniel, como levantou Jeremias, idades diferentes. Eu estou te dando um código. Aproveite a sua juventude, aproveite enquanto você não está muito doente, porque o corpo, a matéria tende a ficar doente. Não tem para onde correr, o corpo tem limitações e muitas pessoas vai chegar num tempo que fica meio limitada que eu digo com alguma dor, algo que não pode viajar, não pode subir num ônibus, às vezes não pode viajar para algum lugar de carro, não aguenta e deixa de fazer a obra em outros lugares para você entender. Não que você não vai fazer a obra onde você está, tá? Que você vai fazer sim. Mas eu estou dizendo para você não ficar esperando, eu vou esperar aprender mais, vou esperar orar mais. Não, você vai começar com o que você já tem. Você vai começar com um pouquinho que você já tem aí, tá? Vamos mais um pouquinho, vamos lá. Hebreus 9, 27 e 28. Vamos lá no finalzinho. Aleluia. Hebreus, cadê? 9, 27 e 28. Hebreus 9, 27 e 28 diz assim: cada pessoa tem que morrer uma só vez e depois ser julgada por Deus, tá? Assim também Cristo foi oferecido uma só vez em sacrifício para tirar os pecados de muitas pessoas. Depois ele aparecerá pela segunda vez, não para tirar os pecados, mas para salvar as pessoas que estão esperando por ele. A lei dada por Moisés, tá? Olha só, pega isso aqui, não vou nem entrar na outra parte, eu ia entrar no outro versículo aqui, mas é outro tema. Aqui tá falando que a pessoa vai morrer uma só vez, ela não volta. Você vê que Jesus Cristo, ele é o nosso modelo perfeito, tá? Nosso modelo perfeito. Jesus Cristo morreu uma só vez. Ele ressuscitou e está sentado à direita do Deus Pai. E quando ele vai voltar, ele vem buscar a igreja. Então, você vai ver que ele não fica indo e voltando, né? Esse negócio de falar assim, eu vou lá no centro espírita, que eu quero ouvir a voz de uma pessoa que já morreu, isso é demônio, tá? Demônio. Pessoa morre uma só vez e segue para o juízo. Vai ser julgado por Deus, pelo Yahvé, tá? Esse negócio igual eu postei. Não, peraí. O que eu falei que tava no outro, aqui nos stories, né? Que a pessoa vai fazer um ritual, uma prática para Deus mudar a sentença daquela pessoa que já morreu. Que isso? Que demônio é esse que tá enganando o ser humano? E tem muita gente sendo enganada porque não lê Bíblia. Tem muita gente que vai para a igreja só para frequentar. Frequentador de culto, que ele nem saiu da sua casa, tá perdendo seu tempo. Eu vou falar com propriedade, tá perdendo seu tempo, indo para a igreja sem conhecer as escrituras, igual um fantoche. Pessoa fala, você não lê na palavra, não é liberta. E aí vai fazer ritual. Você tá achando que quem morreu, você tem poder de mudar a sentença? Acabou.
Acabou. Ele poderia em vida, como eu falei, livre-arbítrio. Cada um que busque pela sua libertação. Cada um que busque por você. Você não tem como libertar ninguém, eu não tenho como libertar ninguém. Somos intercessoras. Eu já te expliquei. Até 7 anos você podia fazer alguma coisa. Agora acabou. Segue-se o plano perfeito de Deus. Você não pode controlar o plano perfeito de Deus. Você não vai libertar ninguém. Você fica com o que Deus falou contigo. Apresenta as tuas obras. É sobre o teu juízo, não do outro. Cada um que vá procurar pela sua libertação. Falei isso com Janaína hoje. Você acha que eu tô... é claro que me dói ver uma pessoa da minha família indo no percurso contrário da Bíblia, e eu sei que se tocar a senha, talvez não vai alcançar misericórdia. Só que a palavra me dá respaldo, cada um que apresente as suas obras. Então eu não tenho como também ficar sofrendo porque o outro não quer se posicionar. Se posicione você, ore, interceda, mas trate isso no seu coração, que tem pessoas que porque o filho não é liberto, fica deprimida, em cativeiro. Querido, sai disso em nome de Jesus. Sai de ler as escrituras. Não pode. Libertação, a pessoa tem que desejar. É igual unção. Unção, a pessoa deseja receber, respeita o que o outro carrega. Eu já entendi, eu não quero ser a pastora Thalita. Eu quero essa autoridade que ela tem na palavra. Eu quero essa unção. Isso aqui você pode desejar. Agora, tentar mudar o outro, você não muda ninguém. Você não consegue nem se mudar. Tem pessoas que vai viver uma vida toda e chega no final e falam, eu tentei, não consegui. Então, em nome de Jesus, trata isso na sua mente. Senão você vai entrar no cativeiro da culpa. A pessoa não quer buscar as escrituras, não quer ser liberta. E você vai entrar no cativeiro da culpa? Eu não consegui. Eu tentei, não consegui. Queridos, você não é a 4ª pessoa da Trindade. A 4ª pessoa da Trindade não existe. É Pai, Filho e Espírito Santo. Você só pode ministrar. Ministrar, igual essas pessoas. Quando eu vi, eu falei, Senhor, deve ter tanto católico aqui no meu Instagram, que eu vou explicar na palavra, que se eles estão enganados, eles vão abrir a visão, eles vão fazer ritual de necromancia, vai abrir legalidade para os espíritos da morte. Daqui a pouco os espíritos estão pegando em suicida, daqui a pouco tá se matando as pessoas dentro de casa, o filho entra em depressão, começa a acontecer um monte de problema, mas não sabe, porque a incredulidade tomou conta, por conta da religiosidade, porque não lê Bíblia, porque sentou fazendo peso na igreja, frequentador de culto, e aí quando o problema está instalado, vai perguntar para Deus por quê? Deus quis assim. Mentira de Satanás. Deus nunca quis assim. Deus quer você com vida em abundância. Deus quer você viver na plenitude do Espírito Santo. Só que as pessoas estão fazendo coisas contra a vontade de Deus, está falando assim, Deus quis assim. Querido, sai fora disso. Não sei que Bíblia que o povo está lendo. Com certeza deve ser um ritual. Esses livros que eu tenho aqui de demonologia, que tem ritual que tem que fazer com conjuro, com vela, é isso aqui. Aquilo ali é uma prática satânica. E tá tudo enganado de ocultismo dentro das igrejas. Pensa a quantidade de pessoa que não cai numa daquela. Entrar em purgatório. Que purgatório? Lê a palavra. Ninguém entra em purgatório. Morreu, acabou. Aleluia. Glória a Deus. Vamos voltar para a palavra. 1 Tessalonicenses 4,13. 1 Tessalonicenses 4,13. Aleluia. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses. Bíblia católica é igual a minha. Pode pegar lá que eu prego. Pega a Bíblia católica que eu prego. É a mesma coisa. É o povo que está interpretando errado. Vamos lá, 1 Tessalonicenses 4, versículo 13. Irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes como ficam aqueles que não têm esperança. Olha o 16. Porque haverá o grito de comando e a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Tá todo mundo dormindo. Segue-se o juízo. Olha isso aqui. Dê uma lida depois em 1 Tessalonicenses, do 4, do 13 em diante, que você vai ver falando dos mortos. Vamos economizar tempo. Vamos lá. Levítico 19, 31. Vamos para o Antigo Testamento. Levítico 19, 31.
Não procurem a ajuda do que invocam os espíritos dos mortos e dos que adivinham o futuro. Isso é pecado e fará com que vocês fiquem impuros. Eu, Senhor Deus, estou falando. Olha isso aqui, ó. Queridos, presta atenção quando eu falo assim, ó. Vou mostrar um código aqui, ó. Quando eu falo assim, ó, cuidado com objetos que você sabe que é portal. Vou dar um exemplo da cobra. Sei que é portal, mas para agradar uma pessoa que podia me dar para minha casa, eu ia receber. Olha isso aqui, ó. Levítico 20, versículo 13. Presta atenção aqui agora. Se um homem tiver relações com outro... Não, perdão. Não é aqui não. Perdão, deixa eu achar. Eu achei sobre objetos consagrados. Eu vou achar, que não é o tema. Na própria palavra, Deus fala assim, ó, tudo que você trouxer que é amaldiçoado e sua casa já também está amaldiçoada. Porque uma coisa, como eu falei, é você comprar sem entendimento. Eu agradeci as pessoas que me avisaram que aquele café que eu tomei ontem, que eu não vou nem falar o nome aqui, porque depois é pro YouTube e bloqueia. Eu tomei um café e alguém me avisou que é de Iemanjá cultuado, eu nem sabia. Graças a Deus que eu nem gostei. Foi a primeira vez que eu tomei aquele café e nem gostei. Então eu quero que você entenda. Deus, ele não vê o inocente pelo culpado. Agora, quando a gente sabe que aquilo é pecado e compra, a coisa muda. Você está trazendo para sua casa algo consagrado, tá? É a mesma coisa, vou falar bem rasgado, de você saber que uma imagem do Zé Pilintra é portal para o demônio se instalar, mas você crê que você pode comprar, trazer para sua casa, orar ao Senhor e tá tudo bem. Não é assim. Não é assim. Se você sabe que aquilo ali é de Satanás, não compre, não traga, evita, tá? Evita. Agora, pastor, eu comprei e não sabia. Pronto, a coisa muda. Você vai orar, você vai apresentar a Deus, Deus vai ver a inocência. Agora, uma coisa é você fazer sabendo, tá? Vamos lá, Deuteronômio 18:10. Deuteronômio 18:10, vamos lá. Se eu achar aqui, eu mostro para vocês o objeto, eu não sei onde tá. Deuteronômio 18:10 diz assim: não ofereça os seus filhos em sacrifícios queimando no altar. Não deixe que no meio do povo haja adivinhos ou pessoas que tiram sortes. Não tolerem feiticeiros, nem quem faça despachos, nem os que invocam os espíritos dos mortos. O Senhor Deus detesta os que praticam essas coisas nojentas e por isso mesmo está expulsando da terra esses povos enquanto vocês vão tomando posse deles, tá? E para fechar com chave de ouro, tá? Chave de ouro. Apocalipse 20, versículo 10. Apocalipse, vai lá no último agora. Apocalipse 20, versículo 10. Do 12, perdão. Apocalipse 20, do versículo 12 em diante, diz assim: vi também os mortos, tanto os importantes como os humildes, que estavam de pé diante do trono. Foram abertos livros no plural, porque existe 7 livros que serão abertos, que está dentro da palavra de Deus. Eu já fiz uma live sobre os 7 livros. Se você é novo aqui, depois eu faço novamente, mas existem 7 livros que serão abertos a meu e a teu respeito, mais o livro da vida para você entender, tá? Olha só, foram abertos os livros e também foi aberto outro livro, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que cada um havia feito, conforme estava escrito nos livros. Os mortos foram julgados pelas obras, por tudo que tinha sido feito. Aí o mar entregou os mortos que estavam nele, a morte e o mundo dos mortos também entregaram os que eles
tinham em seu poder e foram todos julgados de acordo com o que cada um tinha feito. Então esquece isso aqui, que você vai orar pela pessoa que morreu e Deus vai mudar a sentença. Isso aqui é diabo te enganando. Ser a voz da serpente. Não existe isso. Guarde a palavra do Senhor na tábua do seu coração. Aonde você sentar, você não vai ser enganada. Você só é enganada, você só é manipulada porque você se permite. Pega o governo da sua vida, tá? Tira esse vitimismo. Coloca aí agora, por favor, nos comentários, quem foi? Eu me permiti ser manipulada porque eu não estudo. É muito bonito a gente falar a verdade para Deus. Senhor, de verdade, eu fui manipulado a vida toda porque eu nunca nem li a tua palavra. Eu nem te conheço. Senhor, eu nunca tive força para ler. Hoje, para a honra e glória do Senhor, as pessoas estão chegando e estão tendo vontade, estão sentindo desejo de ler a palavra. Sabe o que é isso? Unção, avivamento. Isso aqui é transbordado no seu espírito e você não quer mais ser enganada, porque o tempo de cantar chegou, o tempo de você ser liberta chegou. E esse tempo, queridos, o avivamento, ele chega em determinadas épocas com pessoas diferentes. Olha, escuta o que eu vou te falar. Hoje eu estou sendo essa ferramenta de avivamento para 348 pessoas que estão aqui na live no dia de hoje. Deus levantou a pastora Thalita, mas daqui a pouco vai ser outra pessoa. É outra pessoa, ele usa pessoas diferentes, em tempos diferentes. Então você que foi manipulada, você que talvez ainda está sendo enganada, é porque você precisa ter governo da sua vida. Você não pode ser vítima. Pessoas vítimas não rompem, pessoas vítimas estão estacionadas, bloqueadas, culpando pessoas. Por que o pastor me enganou? Enganou porque você se permitiu ser enganada. Porque quem conhece de Bíblia não é enganada. Porque na hora que eu sentar numa igreja, que alguém abrir a palavra e vier contra o que está nas escrituras, peraí, Senhor, peraí. Não, eu tenho discernimento de espírito. Isso aí não vem do alto, isso aí vem do homem, isso aí é mistura, isso aqui é Eva. Isso aqui aí é uma raizinha de Eva que está dentro do ministério. Então eu começo a ter discernimento. Você precisa ter isso cravado no seu coração. Seja uma pessoa cheia do Espírito Santo. Pessoas cheias do Espírito Santo, elas não perdem tempo, elas estudam muito. Eu amo estudar. Eu amo ter tempo para estudar. Você não tem ideia de como eu fico feliz quando eu desligo meu telefone e vou estudar. Aquilo alimenta meu espírito. É isso aqui que você não fica enganado. O que está em Oséias 4:6? Vamos ver Oséias 4:6, que tem o apóstolo Henrique. Vamos ver Oséias. Vamos ler Oséias. Deixa eu achar aqui Oséias. Cadê? Cadê Oséias 12:42? É Oséias quanto? 4:6? Oséias 4:6. O meu povo não quer saber de mim e por isso está sendo destruído. Perfeito. O povo não quer conhecer Deus. O povo quer alimentar a alma. O povo tá igual Saul. Eu quero escutar o profeta, eu quero ouvir a pessoa tal, eu quero ser ministrada pela pessoa tal, eu quero isso com a pessoa tal, e está sendo destruído, porque o que te liberta não é a pessoa, é a palavra. O que te liberta é a palavra de Deus. Você precisa ler as escrituras. Do começo de Gênesis a Apocalipse, Deus condena idolatria. Deus abomina idolatria. E tem pessoas que elas, sem ter isso firmado, mas elas já estão carregando idolatria. E eu já ensinei para vocês. Queira o que está no espiritual da vida de alguém. Não queira ser aquela pessoa. Tenha uma identidade. Tenha algo que Deus já forjou aí no seu espírito. Cada pessoa tem um DNA espiritual que veio do trono do céu. Cada pessoa tem um chamado. O que Deus entregou para mim não entregou para você. O seu chamado é diferente do meu. Só que Deus ele te enviou com esse propósito diferente do meu, porque a árvore se completa. E a árvore, para ser completa, ela precisa que cada um esteja atuando no seu chamado. Então, como eu falei, como que eu, pastora Thalita, eu sou libertadora, eu iria estar hoje cuidando de crianças, que não é o meu chamado, e deixando de fazer o que Deus me chamou, né? Então, você precisa... Hoje o tema é culto dos mortos, tá?
dia de finados, destronando esse trono demoníaco do altar de necromancia. Cada um tem uma forma diferente do outro. Não se compare, como eu falei, não se compare. A comparação é autovalidação, é pessoas que não é liberta, pessoas que ainda não romperam. E eu quero, em nome de Jesus, que você seja liberta, cheia do Espírito Santo e conheça as Escrituras. Para quando você sentar em qualquer lugar, não tem palavra, eu não vou ficar. O que liberta é a palavra. Tem que ter palavra. O altar tem que sair a palavra, tem que testificar no seu espírito, tá? Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar, queridos. Vou deixar salva, tá? Ela vai ficar aqui no Instagram, aí amanhã meu filho sobe pro YouTube, tá bom? Aí vocês vão lá, quem não se inscreveu no meu canal, se inscreve lá no YouTube. Em nome de Jesus. Quem não se inscreveu no seminário do Espírito de Loucura, Trono de Belial, se inscreva, não perca uma oportunidade preciosa. Vou entregar alguns códigos, fortalezas espirituais. Nós vamos entrar na parte mais pesada, que é a área da mente, tá? O que liberta é a palavra, tá? Em nome de Jesus, vai ser um tempo precioso na presença do Senhor. Vamos entrar com força para destronar esse demônio, né? Esse trono alto de Belial. Então não deixa para a última hora, porque na última hora vocês ficam desesperados e às vezes não dá tempo da gente responder, tá? Nós estamos fazendo hoje com calma, graças a Deus. Vai ser dia 20. Dia 20 de novembro, tá bom? Dia 20 de novembro, em nome de Jesus. Vou separar alguns tópicos que eu quero falar de fortalezas da alma, vai ser algo precioso, tá? Este seminário não tem mapeamento, tá, queridos? Quem é novo aqui já me perguntou, pastora, tem mapeamento? Não. Os seminários que tem mapeamento é cura interior, trono de Mamon, qual é? Lilith. Tem mais um, alguém me lembra aí? Que agora eu esqueci. Acho que só esses 3 que tem, tá? E os espíritos de loucura não tem. Os espíritos de loucura, quando você já vai passando, você já vai aprendendo, você vai ver que você já vai identificar. Você vai começar a ver na sua família, na sua linhagem, quem tem, por que que tem, tá? Então, em nome de Jesus, eu vou te explicar, vou te dar a palavra. Se ela cair numa semente, numa terra fértil, vai germinar, tá? E se não cair, infelizmente, como eu falei, eu só tenho aqui para te passar o conhecimento e quem liberta você é o Espírito Santo de Deus, tá? Vou falar um pouco lá, tá? Sobre o autismo, vou falar no seminário. Nada muito intenso, vou falar um pouco do que eu aprendi, tá? Em nome de Jesus. Vai ser algo poderoso, tá? Depois eu vou fazer o cura interior de novo, tá? Muita gente, tem mais de 400 ou 500 pessoas que já chamou, tá desesperado para fazer a cura interior. Perdão. Então, depois a gente vai fazer a cura interior, em nome de Jesus, vamos limpar a sua alma, em nome de Jesus, tá? Glória a Deus. Vocês gostaram da ministração? Foi o que Deus preparou para essa tarde. Fechar esse portal de necromancia hoje, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar agora. Queridos, não é o tema do Papai Noel. O Papai Noel tem que ter o estudo, eu tenho que ter aqui para me te explicar o porquê dentro da palavra, tá? Outro dia eu faço, eu vou separar em nome de Jesus. Amanhã a gente tem uma live às 8 horas da noite, que amanhã eu tenho aula às 9, tá? 8 horas da noite, a gente tem um encontro aqui, eu vou fazer o banner, eu aviso vocês. Vamos continuar nos códigos dos profetas, né? A gente já começou com Moisés. Amanhã o código vai vir dentro de Abraão, vai ser algo tremendo também para o seu espírito. E aí, consequentemente, na quarta nós temos nosso culto em nome de Jesus. E vamos fazendo o read aí, em nome de Jesus, até Deus preparar, tá? Tenha fé. Quando eu tiver o estudo, eu passo aqui para vocês, tá bom? Vamos orar. Curve sua cabeça, queridos, por favor, em reverência ao Espírito Santo de Deus, tá?
Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade daquele que vive e reina, Pai, nosso único e suficiente Salvador Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu me apresento nas cortes celestiais, Senhor Deus, coloca sobre as nossas vidas o capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, escudo da fé, espada do Espírito e as botas do Evangelho da paz. Pai, em nome de Jesus, eu venho te pedir agora, Pai, que o Senhor libere anjos, arcanjos, Pai, para guerrear contra os principados, potestades, governadores das trevas e os tronos da maldade. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, eu estou diante do teu tribunal, Pai, te pedindo que o arcanjo comece a destronar, Pai, todo altar de Samael, Pai, todo altar que foi invocado para os espíritos da morte. Eu destrono agora todo altar de necromancia, toda a vela que foi acesa, Pai, no dia de hoje. Eu cancelo, eu anulo e rejeito agora no poder e na autoridade que é no nome de Jesus. Toda oferenda, todo despacho, nós fechamos, cancelamos e anulamos todo portal, porque a tua palavra foi ministrada e a tua palavra tem poder, Pai, porque ela é viva e eficaz. Nós ministramos a tua palavra e eu tenho certeza, Pai, que Satanás e os seus subordinados perderam hoje de novo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, blinda a nossa casa, Pai, com o sangue precioso do Cordeiro. Pai, tira todas as fortalezas das almas dos teus filhos, Pai. Todo bloqueio mental, Pai. Abre, Pai, o ouvido espiritual do teu povo, Pai. Que a tua palavra entre, Pai, germine numa terra fértil, Pai. Nós entendemos, Pai, as entrelinhas, Pai, os códigos espirituais que o Senhor nos revela, Pai, no Espírito. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu venho te pedir agora, Pai, que o Senhor cancela, anula e rejeita toda a palavra que foi lançada contra a minha casa, contra o meu ministério, contra a minha família, contra as minhas líderes, Pai. Contra, Pai, cada pessoa que está nessa live, que ficou conosco, Pai, participando, Pai, desta live de estudo. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu venho te pedir agora, Pai, que o Senhor destrone, Pai, toda obra de feitiçaria, toda obra de macumbaria nas cortes celestiais, que os anjos comecem a passar as espadas flamejantes, assim como o Senhor colocou 2 querubins, Pai, na entrada do Éden, coloca os mesmos querubins, Pai, no mundo espiritual, com aquela espada flamejante, destronando, Pai, toda oferenda, Pai, todo altar de necromancia agora, Pai, que está dentro das cachoeiras, dentro das encruzilhadas, Pai. Fecha aquele portal do cemitério, Pai, que cai direto no abismo, Pai. Destrona agora, Pai, todos os espíritos da morte, Pai. Aprisiona eles, Pai, lança eles direto no abismo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu venho te pedir, Pai, que o Senhor coloque anjos, Pai, em volta das nossas casas, Pai, guardando os nossos, Pai. Coloca os nossos dentro da arca, Pai, porque nós temos uma aliança contigo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quebro toda idolatria contra a minha vida, Pai. Eu declaro que eu sou um canal de bênção, Pai. Senhor, guarda, Pai, a vida de cada pessoa que esteve aqui. Eu abençoo eles, Pai, diante da tua palavra, Pai. Que eles possam viver, Pai, o extraordinário, o sobrenatural. Cada um venha contar o seu testemunho, Pai. Que nós possamos viver do nosso testemunho e não do testemunho de outras pessoas. Pai, que essas pessoas criem raízes, Pai, dentro da tua palavra, que essa árvore, Pai, seja forte, Pai, que o Senhor possa, Pai, olhar para essa árvore como ramos frutíferos, Pai, e que o Senhor se alegre, Pai, quando o Senhor olhar para a terra, Pai, que o Senhor olhe e veja pessoas como Elias, Pai, pessoas que não vai se dobrar, pessoas que têm posicionamento, pessoas, Pai, que diz sim para Cristo e não para o mundo. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui, Pai, te pedindo, Pai, em nome de Jesus, coloca o manto de invisibilidade sobre as nossas vidas, nos coloca debaixo da sombra do Onipotente, e Satanás e seus subordinados estão amarrados e destronados no poder e na autoridade que há no nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém? Louvado seja o nome do nosso Deus, aleluia. Queridos, no final agora, eu estava terminando a oração e Deus gritou no meu espírito, destrona Omolu. Omolu, ele trabalha com mais intensidade agora dentro dos espíritos da morte, tá? Omolu, ele traz muitas enfermidades para o corpo. Então, como eu terminei a oração, eu já estava no final e Deus estava gritando, eu estou te alertando, em nome de Jesus, quando você for orar, cancela, anula e rejeita todas as forças de Omolu, tá? Omolu trabalha muito na epilepsia, trabalha ali dentro das doenças do corpo, eles são muito invocados, tá? Junto com o Tranca-Rua, Exu Marabô, todos esses demônios da linha do cemitério. Então, hoje é um dia propício para nós nos posicionarmos e destronar
todos esses demônios que atuam dentro da linha do cemitério. E Deus conta comigo, com você. Não tenha medo, tá? Não tenha medo. Que nós possamos fazer a diferença. Apóstolo Henrique, você é necessário. Nós somos necessários para essa geração. Em nome de Jesus, vou deixar gravada. Nós somos necessários. Nós temos a essência de Cristo, como eu falei. Amo todos vocês. Muito obrigado por vocês terem ficado comigo. Que Deus abençoe vocês. Sempre palavra de bênção saindo da sua boca, sempre palavra de agradecimento. O combustível do céu que movimenta o trono de Deus é a gratidão. Seja grato e sempre que você precisar de algo, peça para o seu Pai. Peça para o seu Pai, eu tenho certeza que Ele não vai deixar de te dar o que você pede, porque nós somos filhas e o Pai tem prazer de dar para os filhos. Mas peça no seu secreto para depois você honrar o que Ele fez em público. Eu tenho vivido isso. Eu peço no meu secreto e depois eu venho testemunhar. Só Ele faz. Foi Ele que me deu. É tudo para Ele, a glória é dele. Então, em nome de Jesus, fica com Deus. Tô melhorando, viu? Você vê que eu tossi menos, né? Vou tomar um antibiótico agora. Tossi menos. Essa semana eu vou gravar lá no Yang. Eu aviso vocês, tá bom? Ainda não marquei. Amanhã eu vou marcar a data. Vou gravar lá no Yang. Vocês me ajudam. Segue ele lá também, quem não segue. Se inscreve no meu canal. Quinta-feira vou gravar de novo com o pastor Ariston, lá no Podercast, em nome de Jesus. Já estava programada, a agenda tá cheia essa semana. Vocês têm paciência comigo, hein? Em nome de Jesus. Beijo, queridos. Fica com Deus, ó. Patrícia. Janaína vai ficar com ciúme, que ela quer que eu use a garrafa dela. Eu aviso vocês, tá bom? Beijo, meus queridos. Fica com Deus. Eu amo todos vocês. Libera sempre o eu te amo. O eu te amo é libertador. Fale sempre que ama o seu próximo, que eles são preciosos, que eles são necessários. Vocês são o DNA de Deus aqui na Terra. Você tem a essência dele, viu? Beijo, meus queridos. Fica com Deus.